Então vamos lá, vamos começar a falar aqui do projeto Mercury. A primeira coisa, né, que muita gente deve perguntar é por que tem esse nome, né? Por que chama Projeto Mercury? Projeto Mercury, ele tem esse nome em homenagem ao deus Mercúrio, tá? O deus Mercúrio, ele era conhecido como o deus da velocidade, o deus mensageiro, que eles falam e tudo mais. E o Projeto Mercury, ele recebeu esse nome para, na época, ali no começo da década de 60, 1958, 1963, né, que é o período que durou o Projeto Mercury, tá, de 58 a 63, ele recebeu esse nome em homenagem ao deus Mercúrio para indicar a velocidade. Olha só que interessante, hein? Imagina se fosse hoje, né? Para indicar a velocidade com que as coisas estavam mudando graças à corrida espacial. Então foi por isso que ele recebeu esse nome do Projeto Mercury, tá? Então esse foi a grande sacada dos Estados Unidos, beleza? O Projeto Mercury, ele começa. Então, o que estava acontecendo no mundo? Vamos lá recapitular um pouco o que estava acontecendo no mundo. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado em 1945, com o fator ali principal do fim da Segunda Guerra Mundial foram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, bomba atômica produzida pelos Estados Unidos, lá no Projeto Manhattan. Eu fiz um programa aqui especial sobre isso. Tem tudo a ver essas coisas, tá? Tem tudo a ver essas coisas. Muito bem. Muita gente pergunta, e a União Soviética, como que estava? A União Soviética ela já tinha, né, a bomba atômica também, tanto que durante a década ali, final da década de 40, início da década de 50, tiveram muitos testes. A União Soviética tinha sua bomba atômica, tal, não sei o quê. O mundo, então, se viu num problema muito grande, porque você tinha as duas maiores potências do mundo com arsenal nuclear, podia desencadear uma terceira guerra, tal, coisa que a gente vê discutindo até hoje aí no noticiário, tá bom? Muito bem. Além da corrida armamentista na Guerra Fria, que a gente chama, teve um negócio muito importante que foi a corrida espacial. Por quê? Tem tudo a ver com a bomba atômica. Qual que era a maneira que os países viram depois de lançar uma bomba atômica para outro país? Era através de um negócio chamado Míssil Balístico Intercontinental, um ICBM. Quem tinha feito isso? Lá na Alemanha, mais ou menos isso, era o Wernher von Braun, com o famoso V2. Ele lançou alguns, né, sobre a cidade de Londres, né? Um bombardeio em Londres de V2 é muito famoso. E eles tinham essa tecnologia. O que os americanos e os soviéticos na época pensaram, então? Olha só, eu posso ter um equipamento, um míssil, que eu não preciso pôr um piloto dentro, porque qual era o problema de você levar a bomba atômica com o piloto? O piloto tinha que sair de lá antes que as forças inimigas atacassem ele. Então eu lanço um ICBM, que é um míssil balístico intercontinental, e o ICBM vai lá e destrói aquele país. Olha que interessante. Quando eles começaram a pensar nisso, eles viram que o espaço, você dominar o espaço, você tinha um poder muito grande com relação ao seu inimigo. Porque você teria uma vantagem muito grande com relação ao seu inimigo. Imagina se eu consigo colocar um satélite que o meu inimigo não vai ver e com aquele satélite eu consigo fotografar todas as movimentações militares do meu inimigo. Imagina se eu coloco um satélite que meu inimigo não vai ver e eu consigo ver todas as movimentações de navios desse meu inimigo. Então o espaço começou a ter uma coisa ali muito... despertar um interesse muito grande, porque o pessoal começou a ver uma coisa muito valiosa em você ter armas, não armas, né? Mas algum equipamento no espaço. E aí começa uma segunda grande fase, depois da Segunda Guerra Mundial, que é a chamada corrida espacial. Então a gente teve a corrida armamentista e a gente teve a corrida espacial. Esses dois momentos na história da humanidade são os dois momentos em que a ciência teve à disposição grana praticamente infinita. Tanto do lado lá da União Soviética como do lado dos Estados Unidos foi muita grana injetada, muita grana injetada. Por quê? Porque viram que quem dominasse o espaço estaria na frente do seu inimigo. E o interessante era você estar na frente, né? Os Estados Unidos está na frente da União Soviética e a União Soviética na frente dos Estados Unidos. Então começou essa corrida toda.
Quem começa muito bem a corrida espacial é a União Soviética, que em 1957 ela lança o Sputnik, que é o primeiro satélite, né, a entrar em órbita da Terra. Esse satélite ele passa em cima dos Estados Unidos fazendo um bipzinho, e aí o pessoal, opa, estamos com um problema seríssimo. Os caras lá do outro lado, eles conseguem colocar algo em órbita, e aí o que eles podem pôr em órbita? Qualquer coisa, até uma arma, beleza? A resposta dos Estados Unidos em 1958, tá? Em 1958 acontece um negócio muito importante nessa corrida espacial. No dia 1º de outubro de 1958 é criada a NASA. A NASA, ela não existia até 1958. O que existia era a NACA, que a gente chama, tá? A NASA é criada em 1 de outubro de 1958, tá? E o que quer dizer NASA, né? Administração Nacional de Espaço e... Caramba! National Administration Space Aviation, né? Aeroespacial. Então, foi criada a NASA no dia 1º de outubro de 1958. Beleza? Ela é criada justamente para dar lugar à NACA. Por quê? Porque a NACA cuidava só dos como que eu vou dizer? Caças e coisa e tal. National Aeronautics and Space Administration. Administração Nacional de Espaço e Aeronáutica. Isso quer dizer NASA, tá? Então, a NASA é criada, ela engloba a NACA. A NACA, quem que estava na NACA já? Pilotos de testes, aviões supersônicos, tudo isso estava sendo testado na NACA. E a NASA acaba sendo criada. Em 1958, os Estados Unidos lança o Explorer 1, o primeiro satélite norte-americano que foi para o espaço. Foi um satélite para estudar, sabe o quê? Eles mesmos, o cinturão de Van Allen, que vocês falam tanto, tá? Então foi isso que aconteceu. Aí, a União Soviética, ela estava realmente muito na frente dos Estados Unidos até então, tá? Em 1958 mesmo, ela lança em 1961, né? Ela coloca o Yuri Gagarin. Então, em 57, ela lança o Sputnik. Depois, ela lança a cadelinha Laika. Depois, em 1961, ela assombra o mundo colocando o Yuri Gagarin em órbita da Terra. Isso é muito importante, tá? O Yuri Gagarin, ele entrou em órbita da Terra em 1961. Só que aí já existia o Projeto Mercury. O que acontece nos Estados Unidos, então? Em 1958, é criada a NASA, lança o Explorer 1, que é o satélite lá para investigar o cinturão de Van Allen, principalmente, e os Estados Unidos, de olho com o que está acontecendo na União Soviética, começa o seu projeto de colocar pessoas no espaço. Porque aí surge uma grande questão, que é a seguinte: quem vai ganhar? Então, teve a corrida armamentista. Agora, quem vai ganhar a corrida espacial? Quem chegasse num grande objetivo primeiro que todo mundo. E esse grande objetivo era a Lua. Então a Lua é colocada como grande prêmio nessa história toda. Quem chegar lá primeiro ganhou a corrida espacial. Só que na largada, a União Soviética largou na frente. Ela colocou o primeiro satélite orbitando a Terra, ela colocou o primeiro animal orbitando a Terra, depois ela colocou o primeiro ser humano orbitando a Terra. Isso é muito importante vocês notarem, que foi o Yuri Gagarin em 1961. Então, os Estados Unidos, para responder toda essa pressão, ele então cria o Projeto Mercury. Os Estados Unidos tem um negócio muito interessante que a gente chama, né? Que os Estados Unidos ele viveu nesse período aí entre 1957, entre 55, 56, 57, até a criação da NASA. Os Estados Unidos ele passou por um negócio que a gente chama lacuna de mísseis, Missile Gap. Tá? Se vocês procurarem esse termo aí, vocês vão encontrar ele. Ele passou pelo Missile Gap, que é um período ali da história, principalmente armamentista dos Estados Unidos, que eles não tinham nada para fazer, entendeu? Eles não tinham míssil nenhum, eles não tinham nada disso, tá? Então, os soviéticos estavam dominando e os Estados Unidos estavam nesse vazio, nesse gap, nesse ato aí de tecnologia.
Por isso que eles criam a NASA, porque eles só tinham a NACA, e eles criam a NASA, e aí a coisa começa a mudar. Muito bem. Nessa brincadeira toda, a primeira coisa que foi preciso fazer foi o seguinte: vamos definir o que a gente considera como espaço. O que é espaço? Então eles chegaram como que eu vou dizer assim, ao consenso que o espaço seria a altura de 100 quilômetros. Então, se você passou dos 100 quilômetros, você chegou no espaço. Essa altura ela recebeu um nome muito interessante chamado linha de Kármán, tá? A linha de Kármán. E então ficou definido assim que você teria que chegar aos 100 quilômetros de altura, você estaria no espaço. Qual que é o problema? Nos 100 quilômetros de altura, o ar é muito rarefeito. Então você precisaria ter uma cápsula pressurizada. Você precisaria ter uma roupa especial para isso. E você teria que ter uma cápsula, então, né, um aparato onde o ser humano entrasse ali e ficasse protegido, aonde o ser humano entrasse ali e pudesse respirar e tudo mais, aonde o corpo não sofresse tanto. Principalmente, o retorno dessa cápsula teria que ter alguma coisa que protegesse ela das altíssimas temperaturas. Lembrando que, na hora que a cápsula começa a entrar na atmosfera, a temperatura ali, ela chega a coisas ali, hoje, né? Hoje chega a 3, 4 mil graus Celsius, tá? Então teria que ter um tipo de um escudo de calor para proteger. Então, com isso, tá? Com isso tudo, o pessoal começou já a imaginar como seria essa história toda. Então, os Estados Unidos cria, em 1958, o que a gente chama de Projeto Mercury. O que você precisava para ter, então, um ser humano no espaço? Você precisaria primeiro ter um foguete, depois você teria que ter uma cápsula e você teria que ter as pessoas, fora todo o aparato em terra que a gente chama. Então você teria que ter uma sala de controle, você teria que ter válvulas, você teria que ter tank farms, que a gente chama, fazendas de tanques para você produzir o combustível, linhas, válvulas, tudo isso para abastecer o foguete, pôr combustível no foguete, o foguete ser lançado, teria que ter uma torre para segurar esse foguete enquanto ele não era lançado, teria que ter as pessoas e teria que ter a cápsula que iria ao espaço. Com base nisso, eles criaram, então, o que a gente chama de Projeto Mercury, que durou de 1958 até 1963. Uma coisa muito interessante, já para a gente começar a falar do Projeto Mercury, é o seguinte: muita gente acha, né? Embora ele tenha sido o programa tripulado dos Estados Unidos, tá? Ele foi o programa tripulado dos Estados Unidos, ele não começou com foguetes tripulados, tá? Do mesmo jeito que a gente está vendo hoje o Starship. O Starship, o final dele vai ter gente dentro, mas hoje a gente não está vendo gente dentro. É exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Exatamente a mesma coisa. Beleza? Então, o Projeto Mercury, ele começa ali com os foguetes que a gente chama de o Little Joe e o Grande Joe, né? Que são foguetes que vão testar primeiro, né? Se era possível sair da atmosfera da Terra. Será que era possível chegar no espaço? Então a gente precisava disso. Então você tinha o Pequeno Joe, Little Joe, que a gente chama, né? O Little Joe foi lançado em 21 de agosto de 59, tá? Ele foi para testar a torre de escape, daqui a pouco eu vou falar disso para vocês. Falhou, não deu certo. E o primeiro foguete que deu um pouco certo, a gente chama de sucesso parcial, foi o Big Joe. O Big Joe foi usado para testar o escudo térmico e um sistema de acoplamento ali da nave com o foguete, tá? Então a gente teve o Little Joe 1, o Big Joe 1, depois teve o Little Joe 6, o Little Joe 1A, o Little Joe 2, o Little Joe 1B, e aí vai embora tem várias coisas, aí entra nos foguetes, né? Que é o foguete o Redstone e o Mercury Redstone, que é um tipo de foguete, e o Mercury Atlas, que é outro tipo de foguete que eu vou falar já já para vocês. Mas beleza até aí? Tranquilo?